E aí, meu amiguinho, minha amiguinha, ah, mancebinho, mancebinha. Sejam maravilhosamente bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje, quando nós vamos iniciar, meus amiguinhos, a dinâmica impulsiva. Nossa, Ganso, que é isso? A dinâmica impulsiva, né, galera, na realidade, é um estudo mais abrangente do que a gente já faz no estudo das leis de Newton. Na verdade, a dinâmica impulsiva é a forma como, de fato, as leis de Newton apareceram, né? Foram assim, paridas pelo nosso grande amigo Newton, ok? Muito bem, para a gente estudar essas situações mais rebuscadas, eu vou dar alguns exemplos para vocês dessa parte que a gente vai ver. Então a gente vai estudar, galera, interações muito rápidas, interações onde a força não se mantém constante e a gente precisa muitas vezes trabalhar com uma força média. Então imagine um tenista que vai dar uma paulada na bolinha. O que acontece? As cordas da raquete pegam na bolinha, a bolinha se deforma, a corda também, e isso restitui e aí acontece o movimento da bolinha, ok? Essa interação ela é muito rápida, tá? E também a força não fica constante durante essa interação. Assim, a gente precisa de uma coisa mais rebuscada para estudar essas situações. Isso vale também na hora que vai jogar esse bagulho aí, que eu sempre esqueço o nome. Quando a gente vai chutar uma bola e o pé entra em contato com a bola, deforma e volta. Num tiro, né, de canhão, num tiro de revólver, que a gente sente aquele rebote, né? A gente não, né? Porque eu nunca dei um tiro, mas enfim. A gente sabe que isso acontece. Enfim, interações muito rápidas. Para isso, pessoal, a gente precisa definir algumas grandezas. A primeira dessas grandezas é o impulso de uma força. A gente vai começar a definição com o impulso de uma força constante. Então, suponha que a gente aqui tenha um corpo. Esse corpo está sujeito a uma força F. Essa força F leva esse corpo, acelera esse corpo até esse ponto aqui. E isso aconteceu do instante T1 até o instante T2, ou seja, um intervalo de tempo que essa força ficou agindo. Define-se o impulso de uma força como produto da força pelo tempo. Então, quanto mais intensa é a força, maior é o impulso. E quanto por mais tempo essa força fica agindo, maior é o impulso. O impulso é uma grandeza vetorial, ok? Tem intensidade, direção e sentido. E a direção e o sentido serão sempre iguais ao da força aplicada. Feito o jogo? Então essa é uma das grandezas que a gente precisa definir e conhecer para estudar de forma mais generalizada a dinâmica impulsiva, a interação dos corpos e mais para frente os sistemas mecanicamente isolados. Beleza? Muito bem. O impulso de uma força variável pode ser dado por meio de quem? Por meio de quem? De novo, né, amiguinhos? Os gráficos. Os gráficos são ferramentas maravilhosas que nos ajudam a descobrir coisas. Então, suponha que a força varie desse jeito que você está vendo aí nessa curva, do instante T1 até o instante T2. O que a gente faz para determinar o impulso da força, a intensidade do impulso? A gente calcula essa área. Essa área, ela é numericamente igual ao impulso, à intensidade do impulso, ok? Mas, Ganso, como eu vou calcular essa área torta aí, meu amigo? Calma, Santinho, calma, Santinha. Nunca vai aparecer uma área torta desse jeito para você fazer conta. Vai sempre aparecer aquela área notável, um retângulo, um triângulo, um trapézio, alguma coisa do tipo assim. Aqui a gente põe como uma curva para mostrar que é justamente generalizado essa conclusão, certo? Essa forma de determinar o impulso no caso de uma força que varia. Belezeira? Muito bem. Outra grandeza de extrema importância é a quantidade de movimento ou momento linear. Suponha que a gente tem aqui um corpo com uma certa velocidade e uma certa massa, né? Então, a gente define a quantidade de movimento ou momento linear
como sendo o produto da massa pela velocidade. Nós vamos ver no princípio fundamental da dinâmica, que a gente já viu em dinâmica quando a gente estudou as leis de Newton, mas aqui a gente vai abranger de uma forma mais generalizada, né? Que nós precisamos conhecer a massa e a velocidade com que aquele corpo vai estar ou adquirir, ou diminuir, ou aumentar, para estudar a força resultante que age naquele corpo, né? Porque a gente sabe que para mudar a velocidade, necessariamente precisa de uma força resultante agindo no corpo, beleza? Também é uma grandeza vetorial, que tem intensidade, direção e sentido. A direção e o sentido da quantidade de movimento é igual, né, ou são iguais à direção e o sentido da velocidade. Então, se a velocidade é na horizontal para a direita, a quantidade de movimento também. Se a velocidade é vertical para cima, a quantidade de movimento, o momento linear também é. Beleza? Essa grandeza ela é de extrema importância. Aqui eu quero discutir um negócio muito interessante com vocês. Suponha que aqui a gente tem um foguete, né? E esse foguete tem uma certa massa e uma certa velocidade. Então a gente sabe que a quantidade de movimento dele está nessa direção e nesse sentido. Vamos supor que a velocidade se mantenha, tá? Se mantenha. Vocês acham que a quantidade de movimento está mudando ou não? A direção, o sentido e a intensidade da velocidade estão constantes. Pessoal, nesse caso, a gente deve levar em consideração que a massa está mudando, é ou não é? Porque quando um foguete expele, né, esses resíduos aí da combustão para trás e impulsiona ele para frente, provavelmente a massa deve estar diminuindo. Então, nesse caso, a gente levaria em consideração a mudança da massa, ou seja, a mudança da quantidade de movimento, a mudança do momento linear. Sacaram a jogada? Então, é muito interessante porque a quantidade de movimento ela traz a dependência com a velocidade e a dependência com a massa. Outro detalhe bastante importante, né? Vamos supor que esse carrinho esteja fazendo essas duas curvas. Inicialmente ele estava aqui, depois ele está aqui e depois ele está aqui com uma velocidade de intensidade constante. Nesse caso, o consumo de combustível não mudaria absurdamente a massa desse corpo, desse carro. Portanto, eu não preciso determinar uma mudança de massa e também a mudança da intensidade da velocidade. Não mudou. Agora, a pergunta é, está rolando uma mudança na direção e no sentido da quantidade de movimento? A resposta é sim. Ou seja, mesmo estando com o mesmo módulo, mesmo a intensidade sendo igual do Q1, do Q2 e do Q3, a gente tem que levar em consideração que a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial. Então, se está mudando a direção e o sentido, é porque está mudando a quantidade de movimento. Então, vamos sempre ficar esperto porque a variação da quantidade de movimento tem a ver com a intensidade, mas também tem a ver com a direção e o sentido, já que é uma grandeza vetorial. Belezeira? Não esqueçam disso. Muito bem. Agora eu vou mostrar para vocês o princípio fundamental da dinâmica para valores médios, beleza? Que também se aplica para forças constantes. Então vamos supor que aqui a gente tenha um corpo de massa m com uma velocidade v1. E aí a gente tem uma força aplicada nesse corpo que vai mudar a velocidade, vai promover uma aceleração nesse corpo. A gente ainda vai manter a massa constante, beleza? Muito bem, qual é a jogada? Nós vimos na parte de dinâmica, lá no estudo das leis de Newton, que a resultante das forças pode ser dada, deve ser dada pelo produto da massa, pela aceleração adquirida por aquele corpo. Muito bem. Só que essa aceleração, como nós vimos no estudo da cinemática vetorial, é a variação da velocidade dividido pelo tempo. Ou seja, é a velocidade V2 menos a velocidade V1, vetorialmente. Ou seja, a variação da velocidade, beleza? Num certo intervalo de tempo. A aceleração, ela traduz a variação da velocidade pelo tempo. É um efeito da ação de uma força resultante que promove essa aceleração. Então a causa é a resultante e o efeito é a aceleração, que é a mudança da velocidade em um certo tempo. Belezeira.
trocando a aceleração por ΔV dividido por ΔT, o que vai acontecer? Esse produto da massa vezes a variação da velocidade seria massa vezes V1, massa vezes V2. Agora, conta pro ganso. Ó, conta pro ganso. Deixa eu colocar aqui, deixa eu mostrar aqui um negócio para vocês. Quem é a massa? Que grandeza que é a massa vezes a velocidade inicial? Que grandeza que é a massa vezes a velocidade final? Galera, essa é a quantidade de movimento inicial, Q1, é ou não é? E essa é a quantidade de movimento Q2, belezeira? Ou seja, a força resultante é a variação da quantidade de movimento pelo tempo. Então foi assim que o Newton escreveu o princípio fundamental da dinâmica no seu famoso livro Princípio, beleza? Então veja que aqui a gente traz uma possibilidade da mudança da massa, mesmo a velocidade sendo constante. Sacaram? Olha que doideira. Então, o Newton era muito esperto, lógico, né? E já tinha ali uma previsão da possibilidade da mudança da massa quando a gente tem uma resultante agindo. Olha que beleza. Tá bom? Então, esse é o princípio fundamental da dinâmica. E para finalizar, a gente vai falar do teorema do impulso, que vai juntar toda essa festa. Voltemos à situação em que a gente tem uma força agindo, aí acelera o corpo, beleza? E aí a gente tem a força resultante aí agindo no corpo. ΔQ, variação da quantidade de movimento pelo tempo. Se a gente abrir, né, essa equação, ó, m vezes V2 menos m vezes V1, e passar o tempo multiplicando a força aqui, galera, olha só, que grandeza que é essa daqui, força vezes o tempo. E que grandeza que é essa daqui, m vezes V, m vezes V. Se você pensou que isso daqui é o impulso da força resultante, você pensou certinho. O teorema do impulso diz que o impulso da força resultante sobre o corpo é igual à variação da quantidade de movimento desse corpo. O impulso da resultante é a variação do momento linear. Então aí nós juntamos a grandeza que nós definimos há pouco, o impulso, com a variação da quantidade de movimento, que é o momento linear, a variação do momento linear. Juntando isso, nós temos o teorema do impulso. Belezeira? Então assim a gente introduz as grandezas necessárias para o estudo mais rebuscado de interações entre corpos, o impulso de uma força, a quantidade de movimento. Enunciamos novamente a segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, variação da quantidade de movimento pelo tempo, e finaliza com o teorema do impulso. Na próxima aula a gente vai estudar uns sistemas mais, como se diz, especiais, que são os sistemas mecanicamente isolados. Maravilha? Espero que você tenha entendido, espero que esteja tudo bem. Muito obrigado pela sua paciência, pela audiência e até a próxima. Valeu!